através de vocês. Eu quero parabenizar esta igreja por esse tempo tão precioso, pelo fato de que mais um ano se passa. Eu estava pensando um pouco a respeito de aniversário, né? Todo aniversário é uma oportunidade de começar algo novo. Assim como na virada de ano, nós temos algumas expectativas sobre o que vai acontecer naquele ano curricular, aquele ano que se começa, né? 2018 acabou, 2019 começou. E nós fazemos planos e projetos, e nós avaliamos coisas que nós conquistamos no ano que se finda, coisas que nós não conquistamos naquilo que se finda. Todo fim de período, todo fim de ano é um alvo de reflexão. Alguns fazem de maneira formal, né? Procuram fazer listas, promessas sobre isso. Então, nós fazemos de maneira formal, outros informal. Eu não sou muito formal, eu não sou muito ficar fazendo listinha, sabe? Prometo isso, prometo aquilo. Mas aqui dentro de mim existem algumas metas que eu traço cada início de período, virada de ano. E de uma mesma maneira, eu acho que aniversários são ocasiões proféticas de avaliarmos o que se passou naquele ano na nossa vida. O que foi aquele ano que está se findando e quais são as perspectivas que nós temos a respeito do ano que começa. Todas as vezes que eu faço aniversário, essa tem sido uma prática. Esse ano passado, quando eu fiz aniversário, eu faço aniversário dia 11 de setembro, talvez tenha sido um dos aniversários que eu mais celebrei. Eu não gosto de festa, eu não gosto de fazer festa no meu aniversário. A família sempre quer fazer festa, eu sempre estou correndo de festa, né? Aniversário eu gosto de passar refletindo, pensando, analisando, colocando diante de Deus a minha vida. E eu raramente gosto de festa, churrascaria, de muita gente. Mas esse ano eu não tive como vencer esse trem, não, tá? A família se juntou e decidiu fazer uma festa para mim, porque eu completei 60 anos. Eu sou idoso. Glória a Deus, eu sou idoso. Pensa num homem que ficou feliz porque fez 60 anos. Primeira coisa que eu fiz no dia 12 de setembro, me cadastrei na prefeitura, tirei meu passaporte de idoso. Paulo está com 65, não fez ainda, sabe? Tirei meu passaporte de idoso, colei no carro. A minha esposa morre de rir. Cada vez que eu vou no shopping, eu pego aqui, dou um beijinho, eu estaciono onde eu quero. Não. Eu celebrei 60 anos. Eu fiquei feliz com os 60 anos. E eu permiti finalmente que minha família fizesse uma festa. E fizeram uma festa. Eu falei, só tem uma coisa. Não quero churrascaria, não quero... eu quero todo mundo. Ou faz festa para todo mundo, ou não faz festa para ninguém. Eu falei assim, eu quero fazer uma festa com a igreja, eu quero fazer uma festa com todo mundo. Aí aquela conversa, mas para fazer o quê? Não tem dinheiro. Eu falei, então não faz festa. Então, só tem uma condição para fazer festa: que todo mundo que quiser venha, até quem não gosta de mim, sabe? Até quem vem para me criticar, eu quero que venha. Abre, põe o que quiser no Facebook, no Twitter, põe um anúncio no jornal, faz o que quiser, põe na televisão, no horário nobre da Rede Globo. Eu quero todo mundo. Tem. E aí chegaram à conclusão que não tinha como fazer bolinho, docinho, essa história toda, mas fizeram a tal da festa. E no meio dessa celebração dos meus 60 anos, na noite que antecedeu a virada dos 59 para os 60, eu acordei na madrugada, né? Tenho aprendido com o pastor Paulo que é um mistério às 3 horas da manhã. Há um mistério às 3 horas da manhã.
Eu acordei, eram 3 horas da manhã, propositalmente, né, com o despertador, e eu fui me ajoelhar. Desde pequeno, Deus me colocou um hábito. Eu oro de joelho todas as manhãs. Eu acordo, eu tenho um momento de joelho. Quando eu era pequenininho, eu deitava na cama, ajoelhava com a mãozinha assim. Eu gosto de fazer isso. Raramente há uma manhã que eu não faço isso. A maioria das vezes, eu sempre oro de joelho. Eu gosto de orar de joelho. E eu estava de joelho orando a respeito do que Deus queria a partir dos meus 60 anos. E eu comecei a traçar muita coisa eu comecei a planejar. Queridos, aniversários são datas proféticas para você analisar o passado, avaliar o passado e determinar o futuro. Se existe uma data pela qual eu recomendo que você analise isso, são datas festivas. Eu tenho muitas datas festivas. Uma delas, por exemplo, é o dia 14 de janeiro. Foi o dia que eu me casei com a pastora Mirna, né? E todo dia 14 de janeiro, eu tenho um tempo de reflexão sobre o meu casamento. Eu tenho uma data profética que é muito importante para mim, que é o dia 13 de junho, que é quando nasceu a minha primogênita. E todas as vezes que chega no dia 13 de junho, eu paro para colocar a vida da Kemily em análise. E a minha pergunta sempre é a Deus: de que maneira eu posso cooperar para que esta nova etapa da vida da Kemily possa ser melhor? Olhando, acompanhando a vida dela, hoje com 31 anos, eu fico pensando de que forma essa nova etapa da vida dela eu posso cooperar, eu posso ajudar, de que maneira eu posso contribuir para esse novo momento da vida dela. Eu tenho uma outra data, que é o dia 16 de abril, que é a data que nasceu a Mileninha, a nossa caçula, e eu faço a mesma coisa sobre isso, bem como uma data singular, expressiva, dia 17 de junho, quando Deus criou a minha amada, né? E é quando eu paro para pensar que tipo de marido eu sou, que tipo de marido eu preciso ser, de que maneira eu posso analisar. Se você percebeu, eu coloquei todas essas datas na primeira pessoa, porque eu acho que quando você analisa uma data, você não tem que analisar o que os outros vão fazer, o que a estrutura vai fazer, mas qual é a minha participação nesse novo recomeço. E é sobre isso que eu quero falar. Sabe, queridos, nós temos um problema muito sério, é que nós sempre estamos pensando o que as pessoas podem fazer para melhorar um novo período. Nós sempre estamos olhando para as pessoas e dizendo assim: se essa pessoa fizer isso, ou se acontecer isso nessa instituição, ou se essa organização fizer isso, ou se essa igreja fizer aquilo, ou se o pastor Gabriel fizer isso, se fulano fizer aquilo, nesse ano que vai começar o 4º ano, vai bombar. A minha mensagem hoje desse querido: esquece. A resposta é o que você pode fazer para isso aqui melhorar. Porque é muito fácil analisar um recomeço, uma nova etapa, o início do 4º ano, quando eu estou olhando daqui para lá. Quando o meu propósito é analisar o que não está acontecendo na estrutura e aos meus olhos o que é que precisa acontecer, e para isso o que é que alguém tem que fazer alguma coisa. Todo recomeço, seja de virada de ano, seja de aniversário, seja de comemoração de casamento, em cada uma dessas etapas, eu paro para olhar para mim. Eu paro para olhar para perguntar: qual a minha parcela para que o ano de 2019 seja melhor? Qual a minha parcela para que o 9º aniversário da Verdade e Vida seja melhor? Qual a minha parcela para que o meu casamento, que completou 35 anos, ele possa ser melhor? Qual a minha parcela para que a minha filha, que foi a minha primogênita, eu possa cooperar para que ela seja melhor? Qual a minha parcela de contribuição para que a minha caçula possa ser melhor?
Querido, eu quero nessa noite trabalhar com você, sabe, algo muito especial. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Deus sempre está dando uma oportunidade de começar de novo. Por quê? Porque você vai acompanhar a história bíblica e você vai ver Deus recomeçando o tempo inteiro. Deus começa com Adão. Adão não dá certo, Deus começa com Noé. Aí quando Noé passa, é necessário recomeçar com Abraão. Abraão passa, recomeça com Isaac. Isaac passa, recomeça com Jacó. Jacó passa, recomeça. Sabe, entenda que é o seguinte: Deus nunca procurou e nunca enfatizou o culpado. Deus não está atrás de quem foi culpado. Deus está atrás de quem é a solução. Perdeu uma grande oportunidade, dizendo glória a Deus. Não, vou tentar de novo. Perdeu uma grande oportunidade, dizendo glória a Deus. Repita comigo: Deus não está atrás de quem foi responsável pelo que passou. Deus está atrás de quem quer a solução para o que virá. Você não pode olhar o recomeço tentando achar culpados. Você tem que olhar o recomeço tentando achar soluções, solucionadores, respostas. Amo quando Deus ouve o clamor de um povo no Egito. Ele ouve, está ali em Êxodo capítulo 3. Deus fala com Moisés: Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo. Presta atenção. Deus não falou assim: Moisés, esse povo está aqui porque foi teimoso, porque se desviou, porque os irmãos jogaram José. Deus não ficou acusando quem foi responsável para chegar no Egito. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? Deus falou assim: eu estou ouvindo o clamor. O que está para trás não importa. Eu estou ouvindo o clamor. Eu desci para socorrê-los. E Deus diz: agora você é a resposta deles. O que Deus está tentando ensinar através dessa estrutura da vida de Moisés é que, na verdade, Deus não estava preocupado se os irmãos de José erraram, jogando José num buraco, se os primos de José erraram, comprando José e vendendo no Egito. Eles não estão preocupados quem foi que levou o povo para o Egito. Ele está preocupado em quem vai tirar o povo do Egito. As pessoas têm parado tempo demais, pastor José. Tempo demais, Roberto. Sabe fazendo o quê? Tentando achar o culpado, tentando achar o responsável. E se gasta tanto tempo em cima do problema que a solução está na sua frente e a solução é você. Eu vou repetir. A solução é você. Querida, a solução não é em quem foi, a solução é em quem ficou. A solução não está naqueles que levaram a chegar aonde está. A solução está naqueles que querem fazer a diferença daqui para frente. Daqui para frente. Deus é um Deus de recomeços. Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de Ruth, capítulo de número 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, repita comigo, Belém, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom, Quileon, Efrateu de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe,
e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou ao campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, ela, suas noras com ela, indo caminhando, e voltaram para Judá. Diga, voltaram para Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um em sua casa, a casa do seu marido. E beijando-as elas, levantou a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que sejam vossos maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já muito velha sou para ter marido, ainda que eu tivesse. Tenho esperança, ou ainda que na noite tivesse marido e tivesse filho, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós, porque a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Então voltaram a sua voz, tornaram a chorar. Orfa beijou sua sogra, foi embora, porém Ruth se apegou a ela. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandones, deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, aonde quer que pousares, o teu povo será, o teu Deus será, aonde morreres, ali serei sepultada. Faça-se assim, Senhor, outro tanto, se outra coisa não me seja a morte para separar de ti. Vendo em mim que de tudo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar. Assim que foram ambas, até chegar em Belém, sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade comoveu-se por causa dela, dizendo: não é esta Noemi? Porém ela disse: não me chames de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Por que, pois, me chamarias Noemi? O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e ela com Ruth junto, sua nora, veio aos campos de Moabe, chegaram a Belém, no princípio da colheita da cevada. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta noite o Senhor possa nos ensinar através dessas escrituras, e que, ó Deus, essa palavra ela encontre um coração sedento, uma terra preparada para colher como semente, em nome de Jesus. Diga assim: Deus é um Deus de recomeços. Quando você olha essa história tem muitas verdades. Entre as muitas verdades contidas nessa história, eu gosto de pensar no princípio dela. A Bíblia diz que havia uma família que morava em Belém. Belém significa casa do pão. Fala, casa do pão. A Bíblia diz que faltou pão na casa do pão, e por isso saiu Elimeleque, a sua esposa, e seus filhos a peregrinar. A palavra peregrinar significa caminhar sem parada. Eu paro um pouquinho aqui, eu paro um pouquinho aqui, como se fosse um nômade, né? Alguém que não faz parada em lugar nenhum.
A Bíblia diz que depois eles saíram a peregrinar, até que chegaram nos campos de Moabe, e ali nos campos de Moabe eles decidiram parar. Nesse tempo, Elimeleque, o marido, veio a morrer. Os seus filhos conhecem duas mulheres daquela região de Moabe, e se casam com aquelas mulheres. Em seguida, morrem os dois filhos. O que eu aprendo com isso? O que me diz isso? Queridos, a vida é feita de problemas. Eu vou repetir. A vida é cheia de problemas. Goste você de ouvir isso ou não, é assim que é. Todos nós passamos por problemas. Todos nós vamos enfrentar problemas. Não importa o que você faça, não importa o que você faça, o problema sempre vai chegar. E a grande arte da vida, para mim, está não no passar pelo problema, mas no que você faz enquanto está passando pelo problema. Que tipo de atitude e comportamento você tem quando a dificuldade chega? Houve falta de pão na casa do pão. Problema? Eles pegaram tudo que eles tinham e saíram a peregrinar, andar por um tempo, sem parada. Mas em vez de peregrinar, eles decidiram parar numa cidade, os campos perto de Moabe. Segundo problema. Moabe não era lugar de se parar, porque existia algo sobre as mulheres moabitas, que eram mulheres que carregavam consigo a arte de seduzir homens. As moabitas eram especialistas na arte de sedução. E se você ler, não tenho tempo de estudar, dá para você sobre isso. Deus advertiu quantas mulheres moabitas, o cuidado dos filhos para com as mulheres moabitas. Já era conhecido que as mulheres moabitas eram problemáticas, logo você não podia estar perto de Moabe. Porque se você está perto de Moabe, e foi o que aconteceu quando chegou perto de Moabe, aquele ambiente ia influenciar aquela família. Deixe-me abrir um parênteses e voltar na história para você entender o que eu quero dizer. Você vai ver na história de Abraão que um dia Abraão e Ló se separaram. E a Bíblia diz que Ló, levantando os olhos, viu as campinas de Sodoma e Gomorra. E eram campinas verdejantes, agradável aos olhos. E ele decidiu ir para as campinas próximo de Sodoma e Gomorra. Abraão então foi para as montanhas. Queridos, qual foi o erro de Ló? Ele andou por aquilo que ele via, sem analisar as consequências do lugar onde ele ia parar. O que acontece é que todas as vezes que você anda muito perto do perigo, talvez você, pela firmeza em Deus, não se desvie, mas você expõe os seus filhos, que não têm a mesma fortaleza que você, a pecar. O que aconteceu com Ló? Ló conseguia estar próximo de Sodoma e Gomorra, próximo do erro, mas não errar. E tem muitos pais que têm errado por isso. Entenda que não é porque você tem maturidade para viver próximo de um campo de exposição de pecado que os seus filhos ou o seu cônjuge têm. Qual foi o grande erro de Ló?
é que Ló não avaliou a maturidade da sua esposa e dos seus filhos de lidarem com a influência de Sodoma e Gomorra. Cuidado, todas as vezes que você se aproxima demais de lugares perigosos. Ouça, pai e mãe, hoje, os pais não têm entendido que o problema não é ter internet em casa. O problema é não limitar a internet, porque se você é maduro o suficiente para não acessar algumas páginas, saiba que nem sempre o seu cônjuge e os seus filhos têm a mesma maturidade. E o erro de Ló foi tentar achar que os seus filhos e a sua esposa tinham a mesma maturidade que ele para resistir ao pecado. Cuidado, porque quando você está muito próximo de um lugar perigoso, se você não for contaminado, a sua família pode ser. O que aconteceu com Elimeleque foi isso. Elimeleque não avaliou que o fato de chegar perto das campinas de Moabe poderia trazer consequência para dentro da sua casa. Erro 2, parou no lugar onde não podia parar. Não analisou o lugar que tinha parado. Não avaliou as consequências de se estabelecer ali. Consequência disso, seus filhos casaram com as moabitas. Entenda que um erro, quando não rapidamente corrigido, ele leva a um outro erro. Que não rapidamente corrigido, leva a outro erro. Que não rapidamente corrigido, leva a uma tragédia. Eu vou repetir. Um erro, quando não rapidamente corrigido, leva a outro erro. Quando não rapidamente corrigido, leva a outro erro. Quando não rapidamente corrigido, leva a uma tragédia. Eles erraram por sair da casa do pão, aonde tinha pão. Eles erraram por parar onde tinha que peregrinar. Eles errou aonde não avaliou o lugar onde eles pararam. E como consequência disso, a tragédia veio. Elimeleque morre. Seguida, o erro não corrigido, morre os 2 filhos. Esse é o contexto da história de Noemi. Esse é o contexto da história de Noemi. Mais avaliações de circunstâncias, pessoas e propósitos. Mas o que me chama a atenção nessa história é que, apesar de tantas coisas não terem sido bem avaliadas, Deus não está procurando culpado, Deus está procurando solucionadores. Eu vou repetir. Apesar de tantas circunstâncias adversas, Deus não estava procurando quem foi culpado. Deus estava dizendo assim: quem vai ser a solução? E essa moça que ficou, essa senhora, chamada Noemi, cuja origem do seu nome significa agradável, agradável, singela, simpática, amorosa. Essa moça começou a ter tanto problema, que ela virou e falou assim: chega, eu tenho tanto problema que eu não quero mais ser chamado de agradável, eu não quero mais ser chamada de amável, eu não quero mais ser chamada de adorável, eu quero ser chamada de amarga. O nome Mara significa amarga. O que eu estou tentando colocar para você é que muitas vezes, quando a gente não avalia o problema que vira um problema, nós transformamos a nossa alegria em tristeza, a nossa agradabilidade em amargura. Esse era o quadro. Algo que começou para ser amável, agora estava indigesto. Algo que começou para ser precioso, agora estava dando repulsa. Uma coisa amarga é uma coisa indigesta. Mas eu tenho uma notícia para te dar.
Deus é um Deus que transforma a amargura em alegria. Deus é um Deus que pega e tem um recomeço para Noemi. E Deus tem um recomeço para você. Deus tem um recomeço para o seu casamento. Deus tem um recomeço para a sua vida profissional. Deus tem um recomeço para o seu negócio. Deus tem um recomeço. Não importa se o que você viveu em qualquer área da vida te levou a uma amargura, te levou a uma tristeza, te levou a uma decepção. Eu venho nesta noite como profeta dizer: Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Ah, pastor, porque em 1924 meu marido me chamou de feia. Em 1933, sabe, ele pisou no meu pé. Em 1944 eu vi que ele tinha chulé. Em 1955 eu vi que ele tinha mau hálito. Quero separar. Esses dias eu atendi uma pessoa, 42 anos casado. Chegou na minha sala e falou assim: pastor, eu vou separar. Eu falei: por que, minha irmã? Não, porque quando eu tinha 18 anos, ele falou isso. Quando ele tinha 23 anos, quando eu tinha 25 anos. Eu falei: minha irmã, quando tinha 18 anos, agora a senhora está com 68. Tem 40 anos, 50 anos. A senhora vai separar agora? E eu pude dizer para ela: irmã, sabe, enquanto você tentar achar o problema, o culpado que causou, você vai ser infeliz, amarga como você está. Ouça, Deus está querendo transformar esta Mara numa Noemi, porque a Noemi virou Mara. Você já viu aquela pessoa que tem um negócio e de repente entra uma crise na nação, o negócio dele vai mal, ele começa, e depois afunda, entra em depressão, pega o negócio, dá um tiro na cabeça. Ouça, querido, Deus é um Deus de recomeço. Deus pode levantar uma empresa falida, Deus pode levantar um casamento acabado, Deus pode levantar um filho nas drogas, Deus pode levantar o que Ele quiser, porque Deus é um Deus que acredita nas pessoas, e Deus é um Deus de recomeço. Eu venho aqui dizer para você, estamos começando um 4º ano, e eu usei o tempo verbal correto. Estamos começando um 4º ano. Um 4º ano onde tem tanta coisa bonita para ser experimentada, tantas coisas preciosas do coração de Deus, tantas coisas maravilhosas para esta igreja que nasceu no coração de Deus, no propósito de Deus, a fim de servir a Deus e servir as pessoas. E eu quero dizer algo para você. Eu quero desafiar você a crer num recomeço, a crer na Noemi e a esquecer a Mara. Faz um ato profético comigo. Bota a mão assim e diz assim: Mara, show! Noemi, não essa, né? A outra. Vem. Eu profetizo um tempo de alegria sobre esta igreja, ainda de maneira mais expressiva. Eu profetizo um tempo de realização, de gozo, de amabilidade, de prazer. Você recebe isso? Mas eu quero falar sobre o que os critérios de Deus para o recomeço. Primeiro, qual é a minha parte no recomeço? Repita comigo: qual é a minha parte no recomeço? O que eu tenho que fazer para ter um recomeço? Qual é a minha responsabilidade no recomeço? Primeira coisa, deixa o passado no passado. Deixa o passado no passado. Esses dias eu fui pregar uma mensagem da igreja, até aconteceu um negócio engraçado.
estava pregando sobre aquele texto onde Davi estava chorando pelo filho que estava morrendo. O filho estava morrendo. E Davi chorando, jejuando. Não queria comer, não queria beber. Estava amargurado, estava triste, estava mara, né? Chorando. Os seus valentes ficaram preocupados e falaram assim: meu Deus, Davi está endoidando. Davi está ruim. Aí a criança morre. Quando a criança morre, a turma começa: cara, 50 crianças era viva. Davi estava nesse negócio todo. Como é que a gente vai dizer que a criança morreu? Ele vai ter um desatino. Nisso Davi ouve. E Davi percebeu e falou: o que vocês estão cochichando aí? A criança morreu? Davi perguntou. Aí todo mundo preocupado: morreu. A Bíblia diz que Davi se levantou, lavou o rosto, botou uma roupa nova, mandou trazer comida e comeu. Aí todo mundo. Aí perguntaram para ele: Davi, enquanto a criança era viva, você chorou, você gritou, você não comeu, você jejuou, você fez isso, você fez aquilo outro. E agora que a criança morreu, você se lavou, comeu e está feliz. Aí Davi falou: sabe o que acontece? Enquanto a criança não havia morrido, eu fazia tudo isso para ver se Deus revertia o quadro. Mas já que Deus não reverteu o quadro e a criança morreu, eu não tenho mais o que fazer, eu vou recomeçar. Querido, tem certas coisas que você precisa entender. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não frutifica. Tem certas coisas e certas pessoas que passam pela nossa vida que precisam morrer. Às vezes essas pessoas estão imprescindíveis, mas elas só estão trazendo luta, dor e choro. E quando essas pessoas passam e essas pessoas morrem, sabe, parece que há uma vida nova. Lava o rosto, come e viva. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que as pessoas que nos deixam são todas ruins, de forma alguma. Pelo contrário, tem gente preciosa que o tempo e o propósito dela acabaram. Não significa coisa ruim. Mas o que eu quero dizer é que o ponto número 1 é: deixe o passado no passado. Sabe? Segunda coisa, para você entender qual é a minha participação nos recomeços: julgue, analise aonde foi que aconteceu o problema. Porque também não dá para dar de ombro, que se dane, vou começar de novo. Não é assim. Pare para fazer uma análise. Por que esse problema aconteceu? Entenda que a tentativa aqui não é achar um culpado, mas entender o processo para tomar decisões futuras. Analise, avalie por que chegou onde chegou. Por que aconteceu? Entenda que aqui não está se tentando achar o culpado, está se tentando achar a razão pela qual chegou aquela situação. Por quê? Porque o passo seguinte é, decida rápido. Depois que você entender o processo, decida rápido, sem deixar as emoções se envolverem. Eu vou repetir. Decida rápido, sem envolver as suas emoções. Vou repetir. Decida rápido, sem deixar envolver as emoções. Aprendi algo com a irmã Valnice Milhomes. Todas as vezes que as emoções estão comprometidas, o discernimento está comprometido.
Então não posso tomar decisões pelas emoções. Então como é que eu vou tomar a decisão? Pelo propósito. O propósito fala mais alto que as decisões. E a última coisa que eu preciso fazer, qual é a minha parte no recomeço? Aprenda a recomeçar apesar das perdas. Repita comigo. Aprenda a recomeçar apesar das perdas. Sabe qual é o problema? As pessoas ficam olhando o que perderam e não conseguem recomeçar. Gosto mais da história quando as mulheres estão indo ao sepulcro de Jesus. E elas estão andando ali no sepulcro de Jesus, e andando, e elas conversavam entre si. E a questão delas é: Jesus morreu, nós precisamos ungir, mas quem removerá a pedra? Elas estavam preocupadas com aquilo ali. 2 discípulos de Emaús andavam pelo caminho e conversavam entre si. E agora? Estamos com um problema. Morreu Jesus. Morreu Jesus. Tanto no episódio das mulheres, como no episódio dos 2 discípulos, a solução já estava na frente deles. A Bíblia diz que quando aquelas mulheres chegaram no sepulcro, aquilo que mais se preocupava, a pedra, já tinha sido removida. Os discípulos estavam preocupados com Jesus que morreu, e Jesus estava ao lado deles. Eu tenho uma notícia para te dar: no teu recomeço, Deus já providenciou tudo que você achou que tinha perdido. As suas perdas não representam nada perto do que tem pela frente. A sua preocupação: e agora? E a pedra? E agora? Jesus morto? Ouça o que eu vou dizer para você, sabe? Recomece apesar das perdas. Noemi ouviu falar que Deus havia colocado pão, derramado pão na casa do pão. E ela falou assim: eu vou recomeçar, eu vou voltar de onde eu saí. Eu costumo dizer, tem lugares que a gente nunca devia ter saído. Tem outros que Deus permite a gente sair para gerar maturidade, para quando voltarmos a esse lugar, voltarmos seguro, sustentado. Noemi ouviu falar que na casa do pão havia pão. E ela disse: eu vou recomeçar. Ela não olhou as perdas que ela tinha tido. Ela não falou assim: agora como é que eu vou sem marido? Como é que eu vou sem filho? Ela simplesmente falou assim: eu preciso recomeçar. Essas são as coisas que nos competem no recomeço. Sabe, diga comigo: a minha parte no recomeço é deixar o passado no passado, examinar a trajetória, julgar aonde foi o problema, decidir rápido, sem influenciar as emoções, e aprender a recomeçar apesar das perdas. Essa é a minha parte, essa é a sua parte. Qual é a parte das pessoas? O segundo ponto da minha mensagem é que quando Deus nos dá um recomeço, nós precisamos descobrir qual é a participação das pessoas. Descubra pessoas que querem te ajudar a recomeçar. Ouça, sempre Deus vai levantar alguém para te ajudar a recomeçar. Vira para o seu irmão e diga assim: sempre Deus vai levantar alguém para te ajudar no recomeço. Noemi achou que tudo estava acabado. O que ela não tinha pensado é que Deus já tinha levantado Ruth
para ajudá-la no seu recomeço. E ela não acreditava nisso. Ela não acreditava nisso. Ela decidiu recomeçar, chamou suas noras, abençoou as noras, falou: voltem para sua casa. Podem voltar para casa. Porque tem gente que vai voltar para casa. Tem gente que nunca devia ter estado conosco e vai voltar para casa. Mas tem gente que Deus traz para nos ajudar a recomeçar. Gente que tem aliança com você. Gente que honra quem você é. Gente que respeita o que você carrega. Gente que entende para que você existe e por que essa igreja existe. Órfão falou assim: fui, #partiu. Ruth falou assim: eu tenho uma aliança com você. Deus sempre tem alguém para te ajudar no recomeço. E quando você encontrar essa pessoa, ela vai dizer assim: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, aonde tu repousares, eu repousarei. Gente que está disposto a recomeçar com você, gente que entende que você foi colocado naquele lugar, não para julgar, mas para ajudar, não para ser um crítico, mas ser uma resposta. Gente que está disposto a viver uma aliança com você. E aqui eu quero colocar algo: cuidado, cuidado, para não desprezar gente que Deus traz para você. E cuidado, para não tentar segurar gente que Deus não trouxe para você. Eu vou repetir: cuidado, para não mandar embora e não consentir com saídas de pessoas que Deus botou do seu lado. Deus colocou para construir com você. E cuidado, para não tentar reter pessoas que não foi Deus que colocou ali. Sobre isso, deixe-lhe dar um conselho. Se alguém que Deus colocou do seu lado, por alguma razão está saindo, vai atrás. Não abra mão. Não abra mão. Lute. Espere. Ore. Confie. Mas as pessoas que Deus não colocou, deixe. Aí você vai me perguntar: pastor, como eu vou saber? Como eu vou saber quem são as pessoas que Deus trouxe e quem são as pessoas que eu não trouxe? Sabe como é que você vai saber? Não sei. Ouça. Não sei aqui, mas sei aqui. Eu não sei com a minha mente, com o meu intelecto, mas sei com o meu espírito. Me permita contar uma experiência. Algum tempo atrás, um irmão muito precioso chegou para mim e falou assim: pastor, acredito que meu tempo aqui acabou, por isso. Ele até falou assim: olha, eu não estou sentindo mais de Deus de estar aqui, eu preciso ir embora, eu preciso caminhar. E eu conversei com aquele irmão, falei: irmão, a gente tem caminhado tanto tempo junto, está comigo há tantos anos. Não, pastor, não tenho mais paz, não estou mais feliz da vida, não posso mais fazer isso. Eu falei: o que você quer de mim? Eu falei: quero que você me abençoe. Quero que você me abençoe. E eu fiz a seguinte oração: Senhor,
que a sua vontade seja feita. Se é o Senhor que está levando, está abençoado. Mas se não é o Senhor, que ele volte. Olhei para ele e ouvi. Ele só deu uma voltinha e retorne. Porque se há um propósito profético para ele nessa casa, como pai, eu não quero ver ele perder o propósito profético pelo entendimento momentâneo de uma situação. E aí, quando terminou, ele falou assim: pastor, que oração foi essa? O senhor me abençoou ou não me abençoou? Eu falei: te abençoei com a bênção de Deus. Porque a bênção do homem, desconectada com o propósito de Deus, é mera formalidade. Se o homem chegar, vai com Deus, eu te abençoo, mas não é propósito de Deus. Se o homem chegar e dizer assim: eu não te abençoo, mas Deus te abençoa. Você já saiu daquela igreja que a pessoa diz assim: sabe, eu não te abençoo. Se você for para aquela igreja, você vai ver, Deus vai punir a mão. Querido, desculpa, se essa palavra maldita não tem eco em Deus, vale nada. Se essa palavra maldita por um homem não encontra eco em Deus, não vale nada. Também o contrário é verdadeiro. Eu te abençoo, meu filho, vai com Deus. Mas Deus não quer que vá, também não vale nada. A bênção do homem é importante? É, quando alinhada com a bênção de Deus. Quando alinhada com a bênção de Deus. Eu no meu coração disse assim: esse irmão, o lugar dele é do meu lado. Eu tinha certeza disso. Ele perguntou: pastor, você me abençoou ou não me abençoou? Eu falei: eu te abençoei com a bênção do pai do filho pródigo. Ele falou: como assim? Eu falei: eu te abençoei com a bênção de um pai, o pai do filho pródigo. Eu falei para ele assim: sabe como é que eu te abençoei? Aquele filho falou para o pai: pai, da minha parte, não quero mais ficar nessa casa. Essa casa não me cabe mais. Eu não concordo da maneira que o senhor toca essa casa. Eu não concordo da forma que o senhor coloca. Eu não concordo com isso. Eu quero a minha parte porque eu acho que vou achar um lugar melhor para mim. O pai falou assim: eu vou financiar esse filho. Porque é melhor você ter um filho arrebentado por fora, mas inteiro por dentro. Ouça, é melhor você ter um filho arrebentado por fora, mas inteiro no propósito, do que ter um filho inteiro por fora e arrebentado por dentro. Ele falou: pastor, não entendi. Eu falei: eu vou lhe explicar. O coração daquele menino não estava mais ali, mas o pai sabia que o lugar daquele menino era ali. O pai sabia que o lugar daquele menino era ali. E nada que ele falasse ia mudar aquele menino. Aí o pai falou: então tá, eu tenho tanta convicção do que eu carrego e do propósito que nos une, que eu vou pagar para que ele tenha a experiência. Ainda que ele se arrebente lá fora, eu vou ajudar ele a se arrebentar lá fora e vou esperar ele voltar. E a Bíblia diz que aquele rapaz foi financiado pelo pai. E chegou lá fora, viveu toda aquela história complicada, chegou num lugar horrível, e a Bíblia diz: e caindo em si, disse: na casa do meu pai, da onde eu nunca devia ter saído, na casa do meu pai, lá na casa do meu pai, tem pão. Lá tem pão. Sabe, queridos, aquele rapaz falou assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E quando aquele rapaz vai em direção à casa do pai, voltando para a casa do seu pai, voltando para o propósito profético, voltando para o lugar de onde ele nunca devia ter saído, sabe, quando ele vai para aquele lugar, que ele chega naquele lugar, o pai está lhe esperando. Agora, por gentileza, entenda
Quem estava esperando era o pai, aquele que cuida de um filho como filho. Somente um pai recebe um filho de volta. Sabe? Entenda que o recomeço, Deus sempre vai usar alguém na sua vida. Tudo que Noemi não adivinhava é que Ruth ia ser a pessoa que Deus ia levar para recomeço. Segunda coisa que eu aprendendo quando Deus usa a pessoa, Deus usa os improváveis. Quem era Ruth? A improvável. Aquela que ninguém dava nada por ela. A moabita, a prostituta, a favelada, a desconsiderada, a sem teto. Sabe? Deus usa os menos prováveis para te ajudar a recomeçar. Aí você perde uma pessoa que aos seus olhos parecia provável. Deixa eu lhe contar um segredo. Deus tem sempre um improvável para te ajudar a recomeçar. Deus tem sempre uma pessoa para te ajudar a recomeçar. Eu quero concluir essa mensagem dizendo qual é a parte de Deus no recomeço. Nós falamos sobre qual é a minha parte no recomeço. Como pessoas nos ajudam no recomeço. E agora eu quero terminar dizendo como Deus nos ajuda no recomeço. E essa é a melhor parte da mensagem. Porque mais do que o que eu posso fazer, mais do que as pessoas podem fazer, vai valer o que Deus já decidiu fazer. E aqui eu precisava de 2 horas para poder falar sobre isso. Mas eu quero 10 minutos. Primeira verdade sobre o que Deus faz. Deus já havia provido o teu recomeço antes do teu fim. Eu vou repetir. Deus já estava preparando o teu recomeço antes do teu fim. Porque Deus sabia que esse momento ia chegar. Então Ele começou lá atrás a preparar o teu recomeço. Pastor, o que você está tentando dizer? Mateus capítulo 1 conta uma história muito interessante. Diz assim: livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, você está coberto aí comigo? Vai lá. Abraão gerou, repita comigo, Abraão gerou, Isaac gerou, Jacó gerou, e seus irmãos, Judá gerou, Tamar, de novo, quem? De novo. E Pérez a Zerá. Zerá gerou, Esrom gerou, Arão gerou, Abinadab gerou, Naasson gerou, Salmão gerou, de Raabe a Boaz. Fala comigo, Boaz. E Boaz gerou de Ruth. Quem? E Obed gerou, e Jessé gerou, e Davi gerou Jesus. Só para você entender. Pastor Paulo falou isso na quarta-feira, quando nós estávamos no nosso encontro do Reimi. Pastor Paulo usou esse texto dizendo o seguinte: Judá se deitou com a sua nora e ali gerou uma semente, e foram gerados 12 bebês no ventre da sua nora, Judá. E na hora de sair, o primeiro saiu
colocou a mão e foi colocado sobre o seu braço um fio de escarlate. Mas a mão retornou e saiu o outro filho, que se chamava Pérez. O pastor Paulo estava explicando que esta mão que trouxe esse fio de escarlate era para curar a semente de Judá. Judá havia corrompido a semente, se prostituindo. Quando esta mão saiu, ela voltou para dentro para curar a semente que estava no útero. O escarlate tem a ver com o sangue, e a semente foi curada, e aí saiu Pérez. Pérez sai como semente curada. Pérez começa a ter filho, que começa a ter filho, que começa a ter filho, que começa a ter filho, até chegar em Boaz. Em Boaz nós voltamos para a história de Ruth. Ruth recomeça. Ruth volta para sua terra. Ruth volta com Noemi para sua terra. Chegando na sua terra, Noemi e Ruth sai para respigar. E ali naquele lugar, ela encontra a semente que havia sido purificada, a semente do recomeço. Deus havia previsto o recomeço de Noemi naquele ato de erro de Judá. Uau! Deixa eu dizer, antes do problema acontecer, Deus já tinha providenciado uma semente para você recomeçar. Em Judá já estava previsto o recomeço de Noemi. Eu não tenho tempo de ler toda a história, mas Boaz se agrada de Ruth, casa com Ruth, e ela vai dar um novo recomeço para Noemi. Segunda verdade sobre o que Deus faz pela gente. A primeira verdade é que Deus já tinha provido antes do erro, antes do fim. Deus já tinha provido o recomeço. E eu encerro desta forma. Segunda verdade sobre o que Deus pode fazer: o seu recomeço vai levar a um fim muito melhor do que o teu início. Eu vou repetir: o teu recomeço, Deus vai te dar um fim muito melhor do que o teu início. Se o teu início foi bom e se perdeu ao longo do caminho, Deus já providenciou um recomeço que vai te levar a um fim muito melhor. Deus não só providenciou Boaz para remir Ruth, mas Deus tinha previsto de Boaz a Davi, de Davi a Jesus, o seu fim será melhor do que o teu começo. Eu quero profetizar isso sobre essa igreja. Erga a tua mão e diga assim: obrigado, Senhor, porque o fim com o Senhor é sempre melhor do que o recomeço. E eu recebo do Senhor a provisão para recomeçar, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? O que é que você precisa recomeçar? Talvez você esteja há anos encostado com o ministério parado, perguntando: Deus, eu já fiz tanto no passado, mas aconteceu isso. E agora eu estou aqui, eu tenho um chamado. Nessa noite Deus está dizendo: Ele vai te ajudar a recomeçar. Existem coisas que você precisa fazer. Existem coisas que Deus vai colocar alguém para fazer por você. E existem coisas que Ele já está prevendo há muito tempo.
para te ajudar nesse recomeço. Talvez seu casamento esteja vivendo um momento de recomeço. Talvez a tua paternidade, a tua maternidade esteja próxima de um momento de recomeço. Talvez você precise recomeçar a sua vida profissional. Talvez você precise recomeçar seu lastro de relacionamentos. Não importa em que área da vida, eclesiástica, pessoal, comercial, empresarial, emocional, Deus é um Deus de recomeços. Põe a mão no seu coração, por favor. Eu queria que você começasse a orar. Apresente diante do Senhor a sua necessidade, aonde você precisa recomeçar. Lá estará o meu tesouro, lá onde não haverá choro. Lá estará o meu tesouro. Instrumentos bem tranquilo, põe bem baixo, por gentileza. Eu não queria que o instrumento sobressaísse. Baixa bastante o instrumento, é um momento de oração, de reflexão. De todos cantaremos juntos hinos de louvor, onde todos cantaremos juntos. Ore, ore. Ore e apresente diante do Senhor as áreas pela qual você precisa recomeçar. Estará o meu tesouro, lá onde não haverá choro. Lá estará o meu tesouro, lá onde não haverá choro. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada vida, cada pessoa, cada necessidade, cada área. Obrigado porque o Senhor é um Deus que vive trabalhando em nós para um recomeço. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para dentro de nós e descobrir qual é a minha parte nesse recomeço. Quais são as minhas responsabilidades. Ajude-me a identificar pessoas que o Senhor está trazendo para nos ajudar a recomeçar. E ajude-nos a entender no Senhor o ato profético que já está no Senhor para esse recomeço. E conseguirmos enxergar o fim que o Senhor já preparou, que é muito melhor do que o nosso começo. Eu declaro sobre essa igreja um tempo de um recomeço glorioso, o início de um quarto ano cheio de vida, cheio de vigor, cheio de alegria. Eu declaro um quarto ano, como foi lido no início, de colheita, terminando o ano do incircunciso, terminando o terceiro ano, entrando o quarto ano como um ano da colheita, um ano de desfrute. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Todos cantaremos juntos.